Olá, graça e paz. Amém? Quero compartilhar com a igreja, com os irmãos hoje, uma porção da carta de Paulo a Filemão, para que possamos refletir sobre escravidão e libertação. Esse binômio tão importante na nossa caminhada cristã. Amém? Leiamos então Filemão, versículos de 10 a 18. Diz assim: Peço-te por meu filho Onésimo, zerei nas minhas prisões. É Paulo escrevendo a Filemão, seu amigo. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Mando-o de volta a ti, a ele que é o meu coração. Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse como que por força, mas voluntário. Bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, já não como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Portanto, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo, diz Paulo. E se te fez algum dano, eu ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Amém? João 8,32, Jesus diz: Então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Oremos, Pai Santo. Eis a tua palavra. Fale conosco, Pai, nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, a posse de um escravo era muito comum no Império Romano. Até entre os novos cristãos. A gente percebe isso na antiguidade, muito antes, né? No Pentateuco, a lei sobre acerca do escravo, né? Mas era comum no Império Romano. Na carta de Paulo a Filemão, parece que seu escravo, Filemão era dono de escravos, não é? Onésimo era um dos seus escravos. E, ao que parece, Onésimo roubou o seu senhor e fugiu. E, segundo a lei, à época, o escravo fugitivo ele era marcado no rosto. Ele era marcado para que todos que lhe vissem soubessem que ele era um escravo fugitivo. Fugiu e foi punido, foi marcado. E até, às vezes, com a morte. Ele poderia ter sido morto. Mas Deus ele é infinito, Deus é soberano em amor, sabedoria.
e ele está sempre pronto a nos livrar. E Onésimo, ele foge, provavelmente deve ter roubado alguns pertences do seu senhor, dinheiro. Ele foge, ele se esconde em Roma, e quando ele se esconde em Roma, ele conhece a Paulo. E esse encontro com Paulo, um homem livre, lhe proporciona liberdade. Faz com que Onésimo se encontre com o autor da vida. Onésimo tem encontro com Jesus Cristo e alcança a liberdade, agora a liberdade espiritual, a liberdade eterna. E lhe pede a Filemão, Paulo pede a Filemão para que perdoe Onésimo. Veja que situação delicada, delicada. Tanto para Paulo, o que está escrevendo a carta de próprio punho, quanto para Filemão, que está recebendo, e quanto para Onésimo, que é o portador da carta, o escravo fugitivo. Somente espiritualmente podemos entender isso, do ponto de vista legal, à época não tinha como. Somente um homem liberto pode negociar a liberdade, a libertação de um escravo. E esta máxima é uma das várias usadas pelo pastor Luciano da Missão Sem Fronteiras. Essa liberdade de Onésimo, ela foi negociada por Paulo. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que nós, cristãos, fomos chamados para sermos agentes de liberdade. Nós fomos chamados para proclamarmos o Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho liberta, o Evangelho livra o homem das amarras do pecado, das garras do diabo. Amém? No Velho Testamento, no Pentateuco, havia leis acerca da escravidão. Quando um escravo hebreu era comprado, este deveria servir ao seu senhor por 6 anos. No 7º ano, o seu senhor deveria libertá-lo de graça. Esse homem saía forro, de graça. Ora, se aquele escravo não quisesse ser liberto por conta da família, amar a sua família, o seu senhor, ele expressava esta vontade livremente, esse desejo, e o seu senhor levava-lhe perante os juízes, à época, e a sua orelha era furada com uma sovela, com um furador. É uma marca que ele recebia. E ele passava a servir ao seu senhor para sempre. Lindo, né? Nós somos escravos de Jesus Cristo. E como escravos de Cristo, escravos da justiça, nós temos a nossa orelha furada. E não só a marca de Cristo, nossa orelha, mas, sobretudo, em nossos corações.
Amém? Veja o que diz Êxodo capítulo 21. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas no sétimo sairá forro de graça. Versículo 5, 6 vai dizer, mas se aquele servo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher, meus filhos, eu não quero ser forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela e o servirá para sempre. Onésimo, escravo de Filemão, portanto, ele deveria ardentemente desejar a liberdade. Veja, não há. A escravidão é uma coisa terrível. Ela cerceia a liberdade, os direitos, a dignidade humana. Isso é a escravidão física. Imagine a escravidão espiritual. O diabo, ele tolhe a liberdade do indivíduo. Ele manipula esse indivíduo. Tá? Ele leva para o inferno. Essa é a escravidão espiritual. Porém, havia uma outra coisa, no caso de Onésimo, uma outra coisa escravizava Onésimo. Muito pior do que a escravidão física, que era a escravidão espiritual. O pecado escravizava Onésimo. O pecado mata o homem. O pecado, meus irmãos, do ímpio o escraviza. O escraviza. Vejam o que diz a palavra de Deus. Em Provérbios 5, 21, 22, vai dizer que porque os caminhos dos homens estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Deus está atento a nós. Quanto ao ímpio, diz a palavra, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado será retido. O homem que vive em pecado, ele está preso, ele está escravizado, mas o Senhor está atento a ele. Veja o que Jesus diz em João capítulo 8, versículo 34. Em verdade eu vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Portanto, se você comete pecado, meu irmão, é escravo do pecado. Quem comete pecado precisa confessar seus pecados ao Senhor, para ser liberto, porque pecado escraviza, porque pecado mata. Pecado mata. Paulo vai dizer em Romanos, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. E mais ainda, em Romanos capítulo 7, versículo 23, o apóstolo diz, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Eu gosto desta passagem do Romanos 7, e ela nos mostra a humanidade do apóstolo Paulo.
humanidade nossa, humanos, cristãos, a carne luta com o espírito incessantemente, querendo sufocá-lo, mas precisamos resistir, precisamos nos alimentar da palavra, nos alimentar, orar, oração, buscar ao Senhor, jejuar, para que alimentemos o nosso espírito e mortifiquemos a nossa carne. Do contrário, sucumbiremos. Onésimo agora, ele encontrou-se com o Senhor Jesus. E quando ele se torna amigo de Paulo, conhece a Jesus Cristo, a sua vida transforma. Agora, Onésimo tem passa por uma metamorfose. E de ladrão ele passa a ser servo do Deus Altíssimo. De escravo ele passa a ser irmão, servo de Jesus Cristo, agora escravo da justiça. Aleluia. E essa é a liberdade espiritual. Interessante que esta liberdade ela foi proclamada por Jesus Cristo. O profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 a 3, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho, árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Aleluia. Muito bonito, né, irmãos? Através de Paulo, o apóstolo Paulo, Onésimo conhece a Jesus, aquele que lhe daria a verdadeira liberdade. E agora, Paulo se dirige, ele escreve a Filemão, e o portador da carta é o próprio Onésimo. Só Deus faz isso, irmão. Onésimo, escravo fugitivo, passível de punição da parte do seu Senhor. Ele agora é apresentado por Paulo como filho gerado nas minhas prisões. Paulo, ele no versículo 10, ele vai dizer: olha, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Aleluia. O Evangelho faz isso, irmão. Antes ele era inútil, agora é útil. Versículo 11. Como o meu coração. Versículo 12. Eu mando de volta a ti, a ele que é o meu coração, diz a carta. Oh, glória a Deus. Não mais como escravo, mas como irmão amado. Versículo 16. Eu já não... versículo 15. Bem pode ser que ele tenha separado de ti por algum tempo,
para que o retivesses para sempre, não já como escravo, antes mais do que escravo, como irmão amado particularmente de mim, e quanto mais a ti, assim como na carne, como no Senhor. Portanto, se me tens por companheiro, como irmão, recebe-o como a mim mesmo. A transformação que Onésimo teve foi tamanha a ponto de Paulo chamar irmão amado. Glória a Deus. Essa liberdade foi instrumentalizada pela verdade. A Bíblia diz, e a palavra de Jesus, então conhecereis a verdade vos libertará. Também foi outorgada pela nova lei do Espírito Santo. Veja o que diz Romano 8, de 1 a 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e que não mandam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida é em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Aleluia. Essa liberdade foi outorgada. Ela foi instrumentalizada pela verdade, proclamada por Jesus Cristo, outorgada pelo Espírito Santo de Deus. E esta lei dá garantia. Ela é garantida pela presença do próprio Espírito de Deus. Veja aqui que coisa linda, irmãos. Importante. Olha o que diz 2 Coríntios 3,17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Agora, Onésimo, convertido, transformado, nova criatura, homem salvo, irmão, o Espírito Santo passou a fazer morada nele, o próprio Jesus mora nele, passou a morar nele. E onde há o Espírito de Deus, aí a liberdade. Amém? Eu quero concluir essa palavra dizendo para vocês, meus irmãos, que como agentes de Jesus Cristo, nós somos revestidos de poder. Lembra de Atos 1,8? Jesus diz que mais recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis, ou ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, aos confins da terra. Nós somos agentes de Deus. E como agentes de Jesus Cristo, devemos proclamar liberdade aos cativos. E podemos, sim, observar a trajetória de Onésimo. Onésimo, de Filemão e Paulo, não é? Semana passada, a pregadora de quarta-feira, com muita propriedade, colocava o protagonismo, chamava a atenção do protagonismo tanto de Paulo, quanto de Filemão, quanto de Onésimo. E eu imaginava e glorificava a Deus por esta colocação sábia. Deus deu àquela irmã, porque eu imaginava o quanto, do ponto de vista humano, emocional, psíquico, social, enfim, é difícil resolver um problema como esse. Até porque são figuras antagônicas. Escravo, senhor, servo livre. Mas
Quando Cristo entra no negócio, quando colocamos o problema nas mãos de Deus, aí gera-se liberdade. Aí é liberdade. E nós fomos chamados para sermos agentes de liberdade. Isaías, quero ratificar e ler com a igreja Isaías 61, de 1 a 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Isso é o próprio Jesus, porque e nós fomos outorgados, recebemos a outorga de Jesus Cristo, porque o Senhor me ungiu, o Senhor nos ungiu, meus irmãos, para pregar as boas novas aos mansos, para restaurar os contritos de coração, proclamar liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos, apregoarmos o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião e que se lhes dê ornamento por cinza, óleo da unção, do gozo por tristeza, vestes de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Amém? Portanto, como diz o pastor Luciano da Missão Sem Fronteira, somente um homem livre pode negociar a liberdade de um escravo. Filemão, com certeza, recebeu, a Bíblia não diz, mas ele recebeu, deve ter recebido Filemão como irmão. Não só porque ele tinha compromisso com Paulo, mas, sobretudo, que Paulo livre negociou a liberdade do Onésimo. Agora livre também. Agora como irmão. Como é importante, meu irmão, minha irmã. O ano está terminando e há muitas pessoas cativas, escravas do pecado. Talvez na sua casa. Talvez um parente seu, um filho, esposa. Talvez um vizinho, talvez um amigo, talvez um inimigo até, escravo do pecado. Mas Deus lhe chamou, Deus nos chamou, para que sejamos agentes da liberdade. Ele nos ungiu para isso, para que proclamemos liberdade, para que preguemos as boas novas de salvação, o Evangelho de Jesus Cristo, e tiremos as pessoas, essas pessoas, da cadeia que lhe prende, do pecado, das amarras do diabo, e nos levemos para a preciosa luz que há em Cristo Jesus. Faça valer a liberdade que Jesus lhe deu. Façamos valer esse poder, esta cura, essa transformação que Deus nos proporcionou através de Jesus. Amém? Que Deus possa nos abençoar. Quero orar por você. Ó Deus e Pai, somos livres, Senhor, e Tu nos deste poder para proclamarmos o Teu Evangelho, a fim de libertarmos os cativos, em nome de Jesus. Que possamos, nesse finalzinho de ano, Senhor, temos apenas um ano, um mês,
ainda há tempo de ganharmos algumas almas para Jesus. Toma o teu povo, toma a tua igreja nas tuas mãos. Dá-nos a tua graça, dá-nos o teu perdão, dá-nos intrepidez, ousadia para pregarmos a tua palavra. Eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Amém.